eu sou a Francisca Silva, especialista em tecnologias digitais e novas educações e com a disciplina de sistemas operacionais de redes, em nossa segunda aula. Então, nesta aula nós temos como roteiro apresentar os tipos de servidores, sistemas operacionais para servidores, administração de servidores Windows e configuração de máquinas virtuais. Então, os tipos de servidores vão apresentar servidor do tipo arquivos, servidor de aplicação, servidor web, servidor proxy e servidor de impressão. Para destacar cada um dos tipos, temos aí então o servidor web, que é um software responsável por aceitar pedidos em HTTP de clientes, geralmente os navegadores, e servi-los como respostas em HTTP, incluindo opcionalmente dados, que geralmente são páginas web, tais como documentos em HTML, com objetos embutidos como textos e imagens. Então, os servidores são responsáveis pela interação entre o usuário e a máquina, porém, não são usados pela rede exclusivamente. E por essa razão, existem servidores com os seguintes modelos. Modelo cliente-servidor, onde um servidor faz a comunicação entre várias máquinas. Servidor de impressão é a parte fundamental do gerenciamento de impressão. É composto de um aplicativo software e rodando em um servidor hardware, destinado a controlar as tarefas de impressão enviadas para as impressoras locais e de rede, pelas diferentes estações de trabalho que compartilham entre si o uso do equipamento de impressão. Os servidores de rede ponto a ponto funcionam onde cada máquina é cliente e servidor ao mesmo tempo. Servidores dedicados. Esses são apresentados fisicamente em gabinetes para rack de 19 polegadas, chamados de blade ou torre. Esses servidores de rede também são conhecidos como servidores dedicados porque utilizam basicamente software para gerenciar redes locais corporativas. Dentre esses principais sistemas operacionais estão algumas distribuições Linux, como a Red Hat e diversas versões do Windows Server da Microsoft. Servidores dedicados ainda permitem, dentre outras coisas, executar aplicativos corporativos como banco de dados, controlar o acesso às informações através da criação de contas e senhas ou atribuir privilégio para grupos específicos de usuários. O servidor não dedicado é aquele em que o mesmo espaço é compartilhado por milhares de sites e aplicativos que utilizam os mesmos recursos para seu funcionamento. O Windows Server 2016 apresenta versões específicas para servidores. Dentre essas versões, temos uma que se encaixa em cada um de um possível projeto, ou seja, cada versão tem os recursos específicos que podem ser utilizados por diversas empresas. A Standard é uma versão que dá direito a usar 2 máquinas virtuais. A Data Center inclui direitos de virtualização ilimitados, além de novos recursos para desenvolver um data center definido por software. A Essentials, para pequenas empresas com até 25 usuários e 50 dispositivos. E nessas empresas existem, então, os recursos de virtualização, que em computação, é um sistema operacional, um servidor, um dispositivo de armazenamento e storage, ou um recurso de rede. Funciona dividindo o recurso de hardware físico em partes, que podem ser usadas para fins distintos. Normalmente, o termo virtualização é mais aplicado para a virtualização de sistemas operacionais, onde é instalado um software chamado Hypervisor, que permite executar diversos sistemas operacionais ao mesmo tempo. E o que é um Hypervisor? Também conhecido como monitor de máquina virtual. É um processo que cria e executa máquinas virtuais. O Hypervisor permite ainda que um computador host suporte várias máquinas virtuais, convidadas compartilhando virtualmente seus recursos, como memória e processamento. Geralmente existem 2 tipos de Hypervisors, os do tipo 1, chamado de Bare Metal, e diretamente no hardware do host. Os Hypervisors do tipo 2 são chamados de hospedados.
são executados como uma camada de software em um sistema operacional, como outros programas de computador. O Windows Server 2016 é um sistema operacional para servidores desenvolvido pela Microsoft, como parte da família dos sistemas operacionais do Windows NT, desenvolvidos simultaneamente com o Windows 10, e é o sucessor do Windows Server 2002 R2. O Windows Server 2012 R2 dá direito a licenciar um servidor com 2 processadores físicos. Se porventura eu tenho um servidor com 4 processadores físicos, eu preciso de 2 licenças do Windows Server 2016. O que importa não é a quantidade de processadores físicos, e sim a quantidade de núcleos que aquele processador possui. Ainda, a licença do Windows Server 2016 dá direito a 2 núcleos de processador, porém, a venda mínima de licença do Windows Server 2016 são 8, ou seja, o mínimo que você pode comprar dará direito a licenciar um servidor com 16 núcleos. Quando você cria uma rede do Windows Server, você deve se preocupar com as licenças dos servidores e dos usuários que iriam usar os servidores. São as chamadas CAL, ou licença de acesso do cliente. O que é a CAL? Em tradução livre, significa licença de acesso ao cliente, ou no jargão de TI, simplesmente CAL de acesso. Ela é necessária quando há um servidor com o sistema operacional Windows Server no ambiente, apesar de haver versões do sistema e utilizações em que a aquisição das CALs é dispensada. Na maioria das redes, a CAL é necessária para homologar um ambiente como legal. Temos aí um cenário que apresenta 5 máquinas, o cenário 1, que apresenta 50 máquinas e um servidor de domínio, que também é um servidor de arquivo. Então, nesse hardware, ele tem um processador com 8 núcleos. Eu vou precisar do Windows Server 2012, então, uma versão do Windows Server 2012 R2, para então ter um acesso de 50 CALs por dispositivos e 50 licenças do Windows 10. Vemos aí um cenário 2, então, uma empresa com 100 máquinas e um servidor de domínio, que também é um servidor de arquivos. Então, nós vamos ter um hardware com 2 processadores com 12 núcleos. Então, o Windows Server R2 Standard com 100 CALs de acesso e 100 licenças do Windows 10 Pro. O Windows 2016, na versão standard, você vai precisar de 12 CALs de acesso, 100 licenças do Windows 10. Então, empresas com servidores mais potentes pagarão mais caros pelo licenciamento do Windows Server 2016. As versões Standard e Data Center são as únicas que possuem o modelo de licenciamento por processador. Até a próxima aula.